Com FNAC e Zácia está na hora. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje recebemos aqui Zé Gouveia. Se não sabem quem é, deviam ter vergonha. Mas não há problema. Eu tenho, porque eu não sei quem é. Pronto, mas ele já se vai apresentar. Não te preocupes. Joana, já deste por ti a desejar ir para praias mais remotas e desertas, mas a ter receio de danificar o carro? Não podia haver exemplo em que eu me revisse menos. Eu não quero ir para praias e muito menos recônditas e não tenho medo de danificar nada porque o Dacia Duster aguenta tudo. Pois, era precisamente aí que eu queria chegar. O Duster anda por qualquer caminho, alcatroado ou não. Pedras no caminho? Queremos lá saber. Temos um Dacia Duster. Boa. Lá voltamos nós ao local do crime, ou do cringe, como o preferirem chamar. É o podcast da Nova Gente, Ó Filhos Calem-se, que continua a receber grandes vultos da comunicação. Eles estão quem é imparáveis. desta vez? Esta semana, Zé Gouveia. Podia dizer que ele é comentador da Noite das Estrelas na CMTV, mas Zé Gouveia é muito mais do que isso. Tive sempre uma paixão muito grande pela televisão. Era o palhacinho de casa. Não apostei na televisão tanto porque fui para outras áreas, mas fiz coisas pontuais. Pois fiz, como te digo, coisas pontuais. Faço muita televisão porque sou presidente da Associação de Discotecas Nacional e, portanto, sou muitas vezes chamado para comentar. Já sei quem é. Eu não sei se isso conta como fazer televisão, Pois. né? Se não temos de apontar Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, como uma das maiores figuras do audiovisual português. Sobretudo em setembro. Não é? Há ali uma época que ele está em alta. E para o ano, Globo de Ouro de Revelação vai para Frederico Moraes, presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais, que nos últimos tempos fez imensa televisão. Agora, a sério, Zé Gouveia é de facto um profissional experimentado que há uns anos até fez as manhãs. A sério, quais? Da SIC, da TVI? Fez todas. A sério? Por isso tenho esta vontade que criei. Estava habituadíssimo a fazer. Então, quando foi a pandemia, foi demais. Era quase a nível diário de intervenções, fossem elas online, fosse ir ao estúdio, aquela coisa de ir às 6 da manhã, acordar às 6 da manhã, para ir às manhãs da TVI. Está encontrado o único cidadão português com saudades da pandemia. Aquilo é que eram tempos, todos os dias a chamarem para ir à televisão, atualizar o estado das discotecas. Era mais ou menos assim. Continuam fechadas, obrigado e até amanhã. Até que finalmente chegou o dia em que um olheiro reconheceu o talento de Zé Gouveia e esse olheiro foi Duarte Ciopa. Provando assim que vê muito bem. Pois. Se visse mal, era o Duarte Cioptrias. Quem me levou para a CMTV foi o Duarte Ciopa. O Duarte Ciopa um dia convidou-me para eu ir fazer um comentário sobre violência na noite e ele depois no fim levou-me, estávamos cá fora já, e ele disse, mas tu falas lindamente, eu não tinha essa ideia, etc. Acho que há vir um dia para fazer comentário social. E eu fui. É o Júlio Isidro de Zé Gouveia. Exatamente, mas isto até faz sentido, não é? Sim. Já que a maioria das coisas que se comentam nestes programas se passam efetivamente à noite, não é? Depois de comentar violência na noite, Zé Gouveia estava habilitado a comentar amor na noite. E tudo graças a Duarte Ciopa, lá está, que é um homem sério, ao contrário do sem vergonha do Zé Figueiras. O que é que tu tens em contra de Zé Figueiras? Em contra nada, mas até agora não tinha nada. Passei Sim. a ter, porque eu descobri que ele nos privou durante anos dos comentários do Zé Gouveia. Quanto tinham de te oferecer para mudares para outro programa de comentário? Olha, eu vou Te abandonares a Noite das Estrelas. Eu vou-te ser sincero, não há dinheiro que compre essa oportunidade que me foi dada. O Zé Figueiras, por exemplo, também fiz alguns programas com eles, e o Zé dizia, um dia tens que lá ir fazer um comentário lá no meu programa de manhã. Eu disse, quando tu quiseres. Mas foi muito naquela linha do, um dia temos que jantar, e nunca mais jantamos. O Zé foi igual. Falhou. Mentiroso. Falhou. Zé Figueiras é aldrabão. Portanto, parece provado que o Zé Figueiras não teve nada a ver com o 11 de setembro, como de resto se pode confirmar Sim, na sim. internet, mas pelos vistos está implicado neste atentado que foi não deixar Zé Gouveia brilhar mais cedo. Era uma imensa traição minha se eu mudasse. Sendo que a Maia é a primeira a dizer, se tiveres uma proposta, vai. Eu já fui sondado, mas Claro. eu podia ter que chegar à Maia e dizer, Maia, aquilo é um chequezão, que eu tenho mesmo que Aí ir. um chequezão. Um chequezão, mas isto não são transferências do Sporting para o Manchester City, não é? Seria, na melhor das hipóteses, um chequezinho para uma transferência do Passadeira Vermelha da SIC, ou na pior das hipóteses, para o V Mais Fama, do canal V Mais. E porque à conta da Noite das Estrelas eu estou aqui com vocês, portanto, e esse agradecimento deve ser sempre feito. Gratidão eterna. É isso. Se não fosse o Noite das Estrelas na CMTV, Zé Gouveia nunca teria chegado ao canal de YouTube da Nova Gente. E há que ser agradecido É isso. a quem nos permite chegar longe. E digo-te, Zé Gouveia já estava para chegar longe há muitos anos. Quando a Cinha Jardim entrou no Big Brother com o Jorge Cadete e o Cláudio Ramos e tal, fizeram assim uma turma engraçada. Eu dava muito com a turma toda e na altura disseram, tu queres ir para entrares no Big Brother famosos. Porque na altura estava em alto, não havia as redes sociais, havia uma coisa que se chama imprensa escrita. E eu tenho caixotes e caixotes de coisas que eu fiz na vida, porque eu era um miúdo com 23 anos que já geria discotecas. Eu com 25 geria 4 discotecas, o Plateau, o Indochina, o Dox e o W. E portanto saiu matéria sobre mim, portanto era uma figura pública. Convidaram para o Big Brother e a minha resposta
foi? A resposta foi, eu preciso saber. Calma, Ana, já lá vamos. Antes eu queria só reter-me uns segundos no facto Sim. de Zé Gouveia guardar caixotes e caixotes com imprensa escrita da época em que ele estava em alta. Eu imagino os charões de domingo de Zé Gouveia Ali no acervo de Zé Gouveia. Sim, no arquivo pessoal, sentado numa poltrona Sim. a saborear um bom vinho tinto enquanto folheia uma revista Olá Semanário de 1994. Não é nada que parvoíce. Este cenário nunca seria possível, mas só porque Zé Gouveia já não bebe. Deve folhear as revistas enquanto toma um leite com chocolate. Ou um compal. Quer dizer, qual é que é a melhor memória que tu tens da noite? É muito difícil escolher uma memória. Está tudo muito turvo, não é? Não é isso. É porque foi tudo. Não, porque eu na altura já não bebia álcool e a meio dos anos 90 eu larguei o álcool. A meio dos anos 90, portanto ali em 95, Sim. 96, Zé Gouveia largou o álcool. Guardem isto, por favor, para memória futura. Ok. Se conseguirem. Se estiver tudo turvo, larguem o álcool agora, coisa que já deviam ter feito, como o Zé Gouveia também nos anos 90. Mas olha, no meio disto tudo ficámos sem saber o que é que ele respondeu ao convite para o Big Brother famoso. Tens razão. Sim. Desculpa, a resposta foi... Eu tenho uma filha e as coisas eu não controlo a informação que vai sair cá para fora. Portanto, obrigado, mas não foi um convite direto, mas foi uma insinuação, Uma abordagem. que seria uma abordagem. Afinal, nem sequer era um convite, Então. péssima história. No entanto, não tão má como a história que se segue. Olha, tu és um homem de muitos amigos, porque és e eu sei que és. Sim. Conta-nos uma história gira com alguém conhecido. Eu vou-te contar uma história engraçada, mas deixa-me dizer porque é que eu tenho muitos amigos. Eu sou amigo, independentemente da pessoa não ser minha amiga. Eu ainda no outro dia disse isto a alguém. É um amigo, Eu acho que o amigo é provavelmente. aquela pessoa a quem tu ligas, ele está lá. E eu normalmente estou sempre. Eu sou aquele gajo que atende sempre o telefone. Ok. Eu não sei se isso é ser muito amigo ou é só estar muito contactável, não é? Mas ok, é positivo na mesma. Mas olha, eu levaria em conta, não é como tu que nunca atendes o telefone, nunca. Eu sou uma amiga mais de pager. Ei, o pager, do que é que te foste lembrar? Os bips são como o Zé Gouveia, estiveram em alta nos anos 90 e depois nunca mais. Eu sou incapaz de dizer que não. Por norma estou lá sempre. Então sou, efetivamente, o amigo que se quer. Ok. Eu sou o amigo que se quer. Eu nunca tinha visto ninguém propagandear os seus serviços de amizade desta maneira, mas gostei. Se precisa de um amigo a sério, contacte Zé Gouveia, ele vai atender, pois é o amigo que se quer. Mas olha, ele ia contar uma história. Ai, tu estás um bocado Sim, nervosa é hoje, mas porque tens ele razão. quero saber das Tem histórias. calma, Ana, senão eu tenho que te dar o mesmo tratamento que ele deu ao amigo Ricardo Carriço. Posso-te contar uma história que foi eu e o Ricardo Carriço. Um dia no Alcântara-Mar, estávamos os dois bêbados e começámos na conversa e ele Ainda disse-me qualquer devia. coisa que eu não gostei e eu dou um murro no Ricardo Carriço. Ai, bateu no Ricardo Carriço. É de... Gosto do teu choque, não se bate em Ricardo Carriço, não é? É de facto um grande profissional, o Zé Gouveia. Ele pensou assim: se daqui a uns tempos vão começar a chamar-me à televisão para falar de violência na noite, deixa-me cá perpetrar violência na noite para depois poder falar com conhecimento de causa. A segurança, quando chegou, é uma confusão no privado do Alcântara-Mar, ficou assim a olhar, agora o que é que a gente faz? Mete o Zé Gouveia na rua, mete o Ricardo Carriço na rua, vamos os dois para a rua. Isto vai tudo para a rua. Então fomos os dois para a rua. Eu e o Ricardo Carriço fomos postos na rua do Alcântara-Mar, porque eu um dia resolvi dar assim um sopapo. E ele não respondeu. Depois ficámos, passado um bocado, estávamos na conversa a rir e tal. Isso é que é uma boa história. Isso é uma sim. história, é porque é mesmo mau homem. A gente acaba É mesmo a homem! Só que é homem das cavernas, neste caso. Mas não é de espantar, porque minutos antes, nesta mesma entrevista, Zé Gouveia tinha avisado. Está nervoso estar aqui comigo. Também acho, também estou não a está vê-lo fácil. hoje, Está nervoso? 32 semanas Está depois, nervoso. um bocadinho nervoso. Só para esclarecer. Zé, Seja só que eu sou somos hétero. amigos. não é? Diz? Eu sou hétero. A sério? Sim. Oh, querido, Nem tínhamos falado sobre isso, mas a foi uma diferença boa entre um informação. hétero e um gay são 6 cervejas. Não. Não me cancelam. Mas alguém por favor. tinha perguntado. Zé Gouveia, Sim. que é um daqueles héteros que faz questão de dizer que é hétero, não quis deixar a pairar no ar nem por um segundo a hipótese de, depois de 6 cervejas, como dizia ali o apresentador, poder ficar, nem que fosse 2% menos hétero. Eu para já embebedo-me com 2 cervejas, mas mesmo muito bêbado, o homem, as minhas terapeutas, que foram algumas, eu tive já 4 ou 5 psicólogas que me tentaram arrumar a cabeça e nenhuma delas conseguiu. Uma andou ali mais perto. Fiz aquele clichê, envolvi-me com uma. Aquele lindo, clichê de cinema. lindo. Não é? Envolvi-me com uma terapeuta. Mas que é isto? Como é que viemos aqui parar de repente? Isso foi precisamente o que ela Sim. disse, a terapeuta. No momento estava a perguntar-lhe: José, já pensou que essa angústia que descreveu pode ter a ver com o facto de ser demasiado hétero? E ele: doutora, não me desconcentre agora que assim não consigo desapertar-lhe o sutiã. Mas que disparate, como se a psicóloga lhe fosse dizer que ele era demasiado hétero. Tens razão, essa parte eu inventei. Não era demasiado hétero, era só muito hétero, assim. Mas uma das coisas que me diziam é que eu era muito hétero, o que é engraçado. E eu tenho uma coisa com o corpo masculino, acho aquilo muito pouco sedutor, nem o meu próprio, acho aquilo um bocadinho. Já viste
dois gajos nus perfeitamente no Meca a estético. jogarem raquetes. Já. É rir, não é? Vê-se duas raquetes. Não é uma raquete, é um taco. É uma cena estranha. É uma cena estranha. Não, desculpa, Zé Gouveia. A cena estranha é teres ido para a cama com a tua psicoterapeuta. Isso sim é uma cena estranha. Não é jogar raquetes numa praia de nudistas. Aliás, deixa-me reformular. Cena estranha é a psicóloga ter ouvido o Zé Gouveia falar mais do que 5 minutos e ter pensado: sim senhor, é isto mesmo, desejo envolver-me com este homem. E vou pedir-lhe que na hora H repita aquela piada sobre 2 homens a jogar raquetes com os tacos de fora. Qual foi a razão mais ridícula pela qual acabaste com uma namorada? O perfume. Essa é mesmo ridícula, meu. A sério? A sério. Eu andava no liceu e e foste ela tu que usava o ofereceste o perfume do boticário. E aquilo enjoava-me imenso. Bem, eu era estúpido e acabei por causa disso. Meu Deus, o caixote de lixo de Zé Gouveia. Giríssima, Muito oferecer. amiga. Hã? Muito giro. Depois foi o que eu Eu acho que imaginei. nunca tive Giríssima a nenhuma namorada, miúda. graças a Deus. Ai, desculpa, não se ouviu essa parte aqui e a culpa foi minha Mas e os eu ouvintes repito, vão ele ficar disse: loucos. nunca tive uma namorada feia, graças a Deus. Eu não sei se terá sido graças a Deus. Imaginem Deus lá em cima a selecionar que gajas há de enviar ao Zé Gouveia. Esta sim, a ruiva também sim, esta loira não, esta morena sim, e até vou fazer melhor, vou enviá-la como psicóloga, a ver se o Zé Gouveia lhe resiste. Que site no teu histórico de navegação te deixaria constrangido se alguém abrisse o teu computador? O Pornhub, de vez em quando vou lá ver novidades. Passa Eu acho mais. piada porque aquilo tem cenas caseiras e é giro. Eu gosto mais de duas mulheres, uma com a outra. Amateur. Porque eu não. Homens nus e não sei o quê, eu Duas não mulheres. gosto. Obrigada, José. Creio que já tinha deixado claro que não gostava de ver homens nus, porque é tão hétero, mas tão hétero que até fica nervoso de olhar para o seu próprio órgão. Tem medo que isso seja considerado uma atividade homoafetiva. Consigo próprio. Vamos a mais uma pergunta perfeitamente aleatória. Quando foi a última vez que não conseguiste chegar a tempo ao WC? Nunca me aconteceu. E olha que eu tenho colite crónica e podia-me acontecer. O síndrome do cólon irritável fez-me ler muito sobre o intestino. Li muitos livros sobre isso. E uma das coisas é, neste momento, o intestino é considerado o segundo cérebro. Sim, sim. Ok. Ouvindo esta conversa dá-me ideia que em certos casos é o primeiro cérebro. Quantas vezes conheceste uma mulher numa discoteca, a levaste a casa e nunca mais a voltaste a ver? O One Night Stand, tive vários. Mas o mais engraçado foi ter uma relação de uma ex-namorada antes dos telemóveis. Apareceu à noite e ela ia ter comigo, aparecia, sentava-se sozinha no balcão. Eu ia cumprimentar, ela dizia: tomamos o pequeno almoço, tomamos. E portanto o pequeno almoço eu era a torrada, ela era o café com leite. E depois ela desaparecia, eu não tinha o contacto. E ficou assim, e depois aparecia passado 2 meses, mesma conversa, então tomamos o pequeno almoço, tomamos. Mudava, eu era o café com leite, ela era a torrada. E depois houve um dia que ela desapareceu. Começou a fazer jejum intermitente, então saltava ao pequeno almoço. Passou a combinar com outro cavalheiro, com quem fazia o seguinte roleplay. Ela era o bife e ele as batatas. Mas tive one night stands que são muito complicadas. Daquelas da gente a chegar ao quarto e dizer: chamaste um táxi? Está aqui um táxi a dizer que foi. Não. Olha, mas se calhar aproveitavas, está aqui o táxi. Não. Ou então tu dizes: pá, tenho uma reunião agora às 8. E saímos todos, né? E depois dou a volta ao quarteirão. Todos não, quer dizer, saímos os dois. Depois dou a volta ao quarteirão, volto e vou-me deitar para dormir. Todos não, que dito assim no plural, podia levar as pessoas a achar que também lá estavam homens e o Zé já deixou bem claro que não gosta de ver homens nus. Eu fui fazer o exame da próstata e puseram-me naquela posição franguinho assado. E eu Ai, pensei não, assim: é. olha, já não há aquela coisa, meteu o dedo, passou. E de repente, E houve? não, foi o que eu pensei. Tipo, ele estava a palpar os testículos e tal, e a dizer: tem aqui algumas varizes, que eu achei o máximo, que eu depois tentei cortar o ambiente, fazer: sabe como é que é? O doutor está sempre em pé. Mas não resultou. Eu queria fazer, quebrar o gelo. Não resultou. Pelos vistos. Não resultou. Pelos vistos, os urologistas são mais difíceis de seduzir com estas piadas do que as psicólogas. Porque eu acho que as consultas de urologia devia haver jantar primeiro. O gajo devia jantar com ele, dizer: então, sou doutor, falar sobre nós e tal. Olha, agora vamos lá acima, já estamos aqui com 2 copos de vinho, vamos lá. E de repente ouves aquele barulho do demónio, o gel, ouves. E tu dizes: ok, pronto, então estava com um dedo enfiado no meu rabo e o gel é tão bom que eu não estava a sentir nada e estava a ficar preocupado. E ainda estava a ficar preocupado com medo de passar uma vergonha, não é? E então comecei a pensar na minha avó Emília, e a coisa deu-se, não tive. Depois fiquei naquela coisa de peça a marca do gel, não peça a marca do gel, porque aquilo é fantástico. Mas como? Onde é que aconteceu? Vá, vamos lá. Desculpe. Bom, Zé Gouveia, o homem que não consegue sequer imaginar 2 outros homens a jogar raquetes com as miudezas ao de penduro, mas que aprecia sobremaneira que lhe mexam nas miudezas enquanto ele faz graças. Isto em ambulatório, é claro, não é cá em one night stands, nada de poucas vergonhas. E agora, tempo para um apelo que até peço que pares de rir, Ana, porque é um apelo sério. E agora não estou mesmo a brincar. Ai, Diz, não. Façam os exames. Atenção. Agora não vamos brincar, vamos mesmo falar a sério. Isso eu posso falar a sério. Na saúde dos homens. Até porque a minha namorada, a Catarina, que é ginecologista e trabalha muito na área do cancro, neste caso do cancro de mama. E eu tenho aprendido muito com ela sobre esta matéria.
E agora um exemplo concreto de como a nossa opinião acerca de uma pessoa pode mudar drasticamente de um momento para o outro. Querem ver o que é que nós achávamos desta Catarina até agora? Então, achávamos que é uma pessoa como deve Claro. ser, não é? Apesar de andar com o José Gouveia, alguém que sensibiliza os outros para a importância do rastreio. Muito bem, agora houve esta história. Mas eu conto esta Pumba, história rapidamente. Então eu estava no Alive, saí do Alive completamente bêbado, entrei numa discoteca que se chama Jamaica. Chegou uma senhora ao pé de mim e disse: eu gosto muito de ver na Noite das Estrelas, porque eu sou fã da Maia. E também gosto muito de si, pena que você é gay. Eu disse: hã? E ela disse: sim, porque você defende sempre o Castelo Branco. Eu disse: tá bem, mas eu não sou gay. Então, ok, estamos a namorar há 2 meses e qualquer coisa. Beijinhos, Catarina. Sim. Beijinhos, Catarina. Eu não estava à espera desta, não estava mesmo nada à espera desta que fosse ela. Com essa pessoa. Foi assim que conheceu a médica. Das mais lindas histórias de amor. Não sei o que é melhor. Se é achar que quem defende o Castelo Branco é porque é gay, se é achar que isso do... Não, se é achar isso, assim é que é, do maior hétero da Península Ibérica, que é Zé Gouveia. Agora, o que eu sei é que Zé Gouveia tinha deixado o álcool a meio dos anos 90 e afinal, há 2 meses, saiu bêbado do Alive. Pois é, ele largou ele deixou o álcool nessa altura, mas se calhar, entretanto, lembrou-se de onde é que o tinha deixado. E foi buscar. E foi buscar. Extremamente, Foi difícil. Oh, caramba! Peço desculpa. extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com a Daci Fnac, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia.